Graças e paz, amados. Pastor Edi Velasque, mais uma vez aqui nessa live da ICB Marechal Rondon, em Salvador, na Bahia. Contrariando as perspectivas, a capital baiana está fazendo um pouco de frio, o que não é comum fazer frio aqui em Salvador, mas esses 2 últimos dias tem feito muito frio. Hoje tem sido um dia desse. E nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado na nossa mente, no nosso coração, através dessa live de hoje. Este é um tema tão conhecido, muito conhecido de muita gente, mas que nós acreditamos que Deus vai nos levar numa direção diferente hoje, num entendimento diferente desta graça, da revelação desta palavra, para que possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e tomemos a decisão, para não errar a concordância verbal, né? Tomemos a decisão de trilhar o caminho que o Senhor quer que trilhemos, que quando a gente obedece, mas faz toda a diferença a obediência. Ela faz toda a diferença. E esse tema de hoje é bastante sugestivo. Não lave as redes. Não lave as redes. Esse é um tema que nós ministramos há alguns poucos dias atrás na igreja de um pastor amigo nosso, um pastor Almiro Nascimento, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. É uma grande responsabilidade para nós sempre ministrar ali naquele lugar, porque entendemos que precisamos transmitir a graça, a glória de Deus na vida daqueles que nos ouvem. Deus abençoe o nosso irmão Marcelino, José Marcelino, que está aí nos acompanhando. Que saudade, meu irmão. Você é um vaso de honra para nós. Deixou graça aqui em nossa igreja quando passou por aqui, ministrou também aqui em nossa igreja. E nós louvamos a Deus pela sua vida e por termos lhe conhecido, ou podermos dizer que somos amigos e somos irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a esta live, é uma satisfação teu irmão aqui conosco. Então, queridos, nessa ministração de hoje nós vamos entender algumas coisas da parte de Deus que parecem óbvias, mas que muitas vezes a gente não faz. E esse é o grande desafio, quando algo é óbvio e a gente não faz. E quando a gente não faz, a gente não herda aquilo que o Senhor tem prometido para a obediência em cima daquele propósito. Então, quando Deus colocou essa palavra no nosso coração, não lave as redes, foi para justamente trazer à luz aos irmãos o conhecimento da palavra que muitos de nós já temos, mas que precisamos colocar em prática e fazer com que o nome e o reino do Senhor seja glorificado, o reino do Senhor seja manifestado e o nome dele seja glorificado em nós e através de nós. Então, que tudo aquilo que formos fazer aqui nesta live, nesta noite, que o Senhor vai permitir, seja para a sua edificação, seja para engrandecimento do nome do Senhor. À medida que você for chegando, dê uma saudação aí, saúde com a paz do Senhor, registre a sua passagem por aqui, para que nós possamos depois lhe cumprimentar. A gente pode não responder em tempo real, porque nós fazemos tudo ao mesmo tempo aqui, ainda não temos uma equipe, Deus vai nos dar uma equipe, no tempo oportuno, mas à medida que você for chegando, vá glorificando o nome do Senhor e vá fazendo menção aí da sua passagem aqui conosco nessa noite, que Deus tem muita coisa para nós aqui nessa noite. Eu creio que nós seremos abençoados. Prepara aí as vasilhas, não é por causa do pastor Eli, mas porque o Espírito Santo está aqui, onde ele está, ele revela as verdades de Deus, e quando nós entendemos as verdades de Deus, a nossa vida muda, a nossa realidade muda, e o nosso desejo é que ele possa aquecer, que não que esse frio que está aqui em Salvador não te pegue, mas que o Senhor possa aquecer o seu coração com a presença dele, aquecer a sua vida com a presença dele, e continue lhe abençoando. Vamos orar. Eu vou nessa live começar um pouco diferente. A gente costuma começar com louvor. Eu vou deixar o louvor para depois.
da ministração. Mas hoje nós vamos orar e vamos pedir a presença do Senhor aqui nessa live, para que tudo que façamos aqui seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, e a sua vida seja edificada para a honra e glória do nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está, que nós vamos orar agora e vamos buscar a face do Pai, em nome de Jesus. Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui ministrando aos teus servos, ministrando àqueles que nos ouvem agora, como nós costumamos profetizar, que se estabeleça o teu trono aqui onde nós estamos e onde os teus servos estão acompanhando esta live. Ó Deus, que estabeleça o teu reino entre nós, que verdadeiramente a presença do teu Espírito esteja conosco durante esta live, que tudo que façamos aqui seja para honrar e para glorificar o teu nome. Neste momento nós já proibimos todo espírito roubador da palavra. Ele não tem autorização, ele não tem autoridade, ele não tem permissão para entrar no meio de nós, que eles estão amarrados, vencidos e destruídos. Mas que toda palavra que sair da tua boca seja para nós um alimento, seja para nós luz, seja para nós tudo aquilo que nós precisamos para nos transformarmos em ti e fazermos a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, abençoe este lugar que o teu povo está agora, os teus servos estão agora, aqueles que vão assistir depois também na oportunidade, que sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero profetizar que a vida do Senhor possa se manifestar na vida dos teus servos, na casa deles, na família deles, no trabalho, nos projetos e nos ideais, em tudo aquilo que Ele tem colocado diante do Senhor. Se há uma necessidade de cura, que suba pelo ar a oração deste lugar e chegue até onde essa pessoa está, ou o seu parente que porventura esteja enfermo, que eles recebam um toque de cura do Senhor Jeová Rafá, que é aquele que sara, que cura e que liberta. E que nesta noite, ó Deus, nós possamos ser curados não só no corpo físico, essas pessoas possam ser curadas não só no corpo físico, mas em sua mente, nas suas emoções, no seu espírito, na sua alma. Tu que és o médico das almas, possa trazer o refrigério, ó Deus, que esse povo precisa, aqueles que precisam de uma resposta, aqueles que precisam de uma decisão. Tu és aquele que está com a caneta na mão, então assina esta resposta, assina esta decisão, assina esta solução que este teu povo espera, que esse teu servo, essa tua serva espera, que esta live possa trazer para nós uma edificação, que possa despertar a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, para entendermos a profundidade, a largura, a extensão, ó Deus, da tua vontade para a nossa vida. E possamos, ó Deus, verdadeiramente dar espaço ao Senhor, para que o Senhor faça a sua obra em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, toma a nossa mente, toma o nosso coração, toma os nossos lábios, toma a nossa língua. Não permita que falemos nada que não provier de ti, mas que tudo que falarmos aqui seja inspirado pelo teu Espírito Santo para a edificação da tua noiva que nos ouve agora e daqueles que porventura nos ouvirão depois. Em nome do Senhor Jesus, toma este lugar, esta rua, esses vizinhos da direita, da esquerda, ó Deus, da frente, da retaguarda, aqueles que estão em cima, aqueles que estão embaixo, toda esta rua seja abençoada pelo Senhor, as famílias desta rua e as famílias dessas pessoas que nos ouvem agora através desta live, aquelas que porventura ainda vão chegar ou aquelas que porventura nos ouvirão depois. Seja feita a tua vontade no meio de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe quem já ficou aí até este momento. De repente, aqueles que porventura irão chegar, vamos deixar tudo na direção do Pai, porque nosso trabalho aqui é servir. O nosso propósito é servir. Deus abençoe a nossa irmã Creuza Ramos, que já está por aí também, que a gente já visualizou aqui. Deus continue abençoando sua vida, sua casa e sua família, com toda a sorte de bênção. Vamos de palavra, que é o que nós estamos aguardando aqui. Texto até conhecido por nós, Lucas 5. Abra a sua Bíblia em Lucas 5. Nós ministramos essa mensagem alguns dias atrás na igreja do nosso amigo e pastor Almiro Nascimento. O Senhor
nos fez incrementar alguma coisa aqui, mas a base dessa mensagem foi ministrada lá e trouxemos para o nosso coração para que a gente pudesse compartilhar com os irmãos. Lucas 5, versículo 1 em diante, nós vamos ler alguns versículos. Acompanhe aí, se não estiver com a Bíblia, anote para você meditar depois. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genazaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que haviam desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Não era o momento, mas eles já estavam lavando as redes. Versículo 3. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou. Deixa eu só colocar aqui, amados. De vez em quando a fonte do dispositivo quer soltar ali. Por isso que eu tive que interromper aqui um pouquinho. Voltando aqui, versículo 3. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Versículo 5. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tenho trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, aleluia, louvado seja Deus, todavia, confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. Versículo 6. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. O negócio foi forte, viu? Versículo 8. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. Simão ficou com medo, assustado, mediante tamanha glória que havia se revelado ali. Versículo 9 diz: porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revelou a Simão, frise isso aí: não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra é muito, mas é muito forte. Ela não é pouco forte, não. Ela é muito forte, porque, seja bem-vindo você que está chegando aí agora, em nome do Senhor Jesus, porque ela traz para nós uma realidade. Até alguns de nós conhecemos de cor a palavra, essa palavra entendemos, já ouvimos pregar e já vimos muitas pessoas falarem neste assunto, e para nós parece até um assunto comum, quando na realidade a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela, quando chega, ela traz uma luz que nós ainda não tínhamos, como a própria Bíblia fala, que ela é lâmpada para os nossos pés
e luz para os nossos caminhos. Antes já de começar a asseverar o texto que lemos aqui, o que é que eu quero dizer para os irmãos? Às vezes, algumas coisas nos acontecem à noite, no dia anterior. Algumas coisas nos desapontam à noite, no dia anterior. Algumas coisas mexem com nossas estruturas no dia anterior, tira o nosso chão, tira a nossa retaguarda no dia anterior, tira a nossa autossuficiência no dia anterior, para que no dia seguinte de manhã a gente possa encontrar com Jesus Cristo. Cristo tem esses planos, essas estratégias. Eu poderia chamar esta mensagem, inclusive vou ministrar sobre isso, a estratégia de Genazaré. Porque Cristo tinha uma estratégia. Ele havia recentemente sido batizado, como ele saiu do deserto, aprovado por Deus, porque ele venceu o inimigo no deserto com a palavra, através da palavra, e ele foi testado para ser aprovado, para começar o seu ministério. É para que os irmãos já entendam aqui como é que vai funcionar essa dinâmica espiritual do que o Senhor quer falar conosco hoje. Ele estava no caminho do propósito dele aqui na terra. Cristo estava no caminho do propósito dele de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, e para isso, como eu ministrei numa live anterior, ele precisaria de um time. Deus, e uma coisa que eu asseverei muito naquela ministração, mas ele fazia questão de ter um time de excelência, de ter uma equipe diferenciada para cumprir o propósito de Deus junto com ele. E quando ele desceu no caminho aonde Jesus passava, ele realizava milagres, tanto assim que as multidões estavam sempre atrás dele. Antes deste feito, ele havia numa instância anterior, ele havia curado a sogra de Pedro. E no caminho onde Jesus passava, ele estava cercado, rodeado de pessoas, porque ele tinha palavras de vida para aquelas pessoas. Mas ele foi até aquela praia com um propósito específico. Ele foi até aquela praia com um propósito definido. Ele não foi de maneira acidental para ali. Ele não desceu naquela praia de maneira acidental. Ele foi naquela praia porque ele sabia o que ele queria fazer ali, e ele sabia quem ele queria ministrar. Quando Deus sair para encontrar você, não vai ter absolutamente nada e nem ninguém que vai impedir o encontro de Cristo com você, para que você possa viver o propósito que ele tem para a sua vida. A Bíblia fala aqui na nossa leitura, que foi até um pouco extensa, que quando ele chegou, ele se deparou com um cenário de desolação. Ele se deparou com os barcos já encostados na beira, se deparou com os pescadores lavando as redes, sem ter pego nada, e aí o Senhor, a prerrogativa do Senhor era dizer para eles: quem mandou lavar as redes? Não está na hora de lavar as redes. Não lave essas redes, porque essa rede ainda tem muito propósito. Não lave essa rede, porque essa rede ainda vai fazer milagre ainda hoje. Então tira essa rede daí, tira esse barco daí. Não só a rede, traga a sua rede, entre no barco, que eu preciso ministrar para o povo. Pegue isso aqui rapidinho que eu vou dizer para os irmãos. Vai ter momentos que você será o barco para Cristo. Você será o barco de Cristo para ministrar para aqueles que estão sedentos por ouvir a sua voz. Que a Bíblia diz que a multidão espremia ele, certamente com a ansiedade, com a apreensão daquilo que Jesus poderia fazer por elas. E Jesus, quando chegou ali, ele chegou para ministrar a multidão, amém? Por isso, louvado seja Deus. Jesus chegou ali para alimentar a multidão que já havia acompanhando ele, mas muito mais, ele chegou ali para capturar alguns que ele precisava, específicos para o projeto dele, para discípulos, para o projeto dele, para pescadores de homens, para transformação de vidas, para estabelecimento do reino de Deus através daquelas vidas. Então, quando eles chegaram, quando Jesus chegou, encontrou eles lavando a rede. O Senhor disse assim: não é hora de lavar a rede ainda. Ainda não é hora de lavar essa rede. Ainda não é hora de parar. Ah, mas Senhor, eu sou pescador experiente. Eu sou pescador desde menino. Passamos a noite inteira
e não conseguimos pegar nada, a madrugada inteira dentro não conseguimos pegar nada. O Senhor está dizendo, não é hora de lavar as redes. O Senhor está falando comigo, com você que já está aí, com você que de repente vai entrar depois, ou com você que vai assistir depois dessa live. Ainda não é hora de você lavar as redes. O que o Senhor está querendo é que você pegue a rede de novo, coloque dentro do barco e se afaste da beira. É o que está escrito aqui na palavra. Se afaste da beira. O que é que Jesus quer em primeiro lugar? O que o Senhor quer asseverar através dessa palavra? O Senhor quer entrar em nosso barco. A primeira coisa que Deus quer falar conosco nessa noite é que Ele quer entrar em nosso barco. Nós estamos dando espaço para que Ele entre em nosso barco. Nós estamos dando espaço para que Ele mostre para nós que ainda não é hora de lavar as redes. Nós estamos dando espaço para que Ele ministre sobre nós aquilo que Ele precisa ministrar. Aí, às vezes nós temos a ideia que Cristo já está no nosso barco. Às vezes nós temos, mas o Senhor já está no nosso barco, já está no meu barco, já está na minha família, já está na minha casa. Mas e aquela questão, nós entregamos o remo do nosso barco a Ele? Nós já entregamos o controle do nosso barco a Ele, para que Ele assuma o controle, para que a gente viva uma vida diferente, é o que nós vamos ver daqui para frente, porque eles estavam vivendo uma vida muito comum, aqueles homens pescadores estavam vivendo uma vida muito comum, mas uma vida cheia de frustração, de uma noite inteira, sem pegar nada, estavam vivendo uma vida cheia de decepção, e estava ali no meio dos murmuradores, porque pescador tem conversa, e quando ele chega, ele vai dizer, rapaz, que noite terrível, não pegamos nada. Daqui a pouco o outro também fala a mesma coisa, rapaz, minha noite foi ruim também. Aí daqui a pouco chega mais um, começa a conversar e incrementando aquela mentalidade, aquela realidade de impossibilidades. E o Senhor chegou para eles assim, eu estou já ministrando para você de uma maneira mais direta daquilo que o Senhor plantou no nosso coração hoje. O Senhor foi ministrando para eles, saia dessa beira, saia do meio dessa murmuração, saia do meio desse pessoal que vai te desfazer a visão das possibilidades, saia do meio daquelas pessoas que só fazem murmurar, que só sabem ver o negativo. Eu vou abrir um parênteses aqui, dentro dessa pandemia, afaste daqueles que são portadores de má notícia, daqueles que não tem nada para edificar, que só tem algo para amedrontar e fazer derreter o coração, o nosso coração diante de desafios que já são grandes, que nós enfrentamos dentro dessa pandemia. Então o Senhor estava dizendo para aqueles homens, saiam daí, porque enquanto vocês estiverem aí, você só vai ver o que aí existe, mas eu desafio vocês a vocês afastarem o seu barco da beira e virem para águas profundas. Parem de lavar suas redes agora mesmo, porque eles ainda estavam lavando a rede. O Senhor chegou e disse, parem de lavar suas redes agora mesmo, afaste o barco dos murmuradores, das impossibilidades, da visão derrotista, da visão dos homens. Afaste o barco da mídia sensacionalista, afaste seu barco das reportagens que fazem derreter o nosso coração e aproxime-se o seu barco das profundezas, das águas mais profundas. Traga seu barco para perto de mim, que eu vou mostrar para você o que acontece quando você abre espaço para que eu trabalhe. Mas eu não trabalho na beirinha, eu não trabalho no raso, eu trabalho na profundidade. Então você vai precisar parar de lavar essas redes, parar de reclamar. Se estiver chorando, enxugue suas lágrimas, porque eu tenho um negócio diferente para te mostrar, a cultura do meu reino, para te mostrar a partir de agora, quando você sair desta beira e se aproximar das águas profundas, onde eu vou encontrar com você para poder lhe ministrar. Aí Pedro chega e diz assim, Simão diz assim, mas mestre, eu trabalhei a noite inteira, o segredo está aqui, eu trabalhei a noite inteira e não pegamos nada. Mas ele creu na palavra do Senhor. Eu e você precisamos crer na palavra do Senhor para viver o milagre, para viver a transformação, para olhar para a mesma coisa que alguém vê derrota, que alguém vê tragédia, e encontrarmos possibilidades quando começarmos a ter a dinâmica, a ótica do reino de Deus, a ótica dos céus, a ótica de Cristo e não a ótica dos homens. Então o Senhor queria ensinar aqueles homens
a sair da ótica da terra, da ótica daquilo que era comum, e passar a ter uma ótica do extraordinário, que ele viveria se decidisse em obediência atender aquilo que o Senhor havia mandado ele fazer. E Simão, ele foi catedrático, ele disse: eu não peguei nada, mas eu creio em tua palavra, e sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aí vai uma pergunta rapidamente, querida: em nome de quem nós estamos lançando as nossas redes? Em nome de quem nós estamos deixando de lavar as nossas redes? Em nome de quem nós estamos avançando para as águas profundas? Em nome de quem nós estamos permanecendo nas águas rasas? Nós precisamos ter uma clareza de quem é o Senhor e daquilo que Ele pode fazer na nossa vida quando nós decidimos obedecê-lo, porque a obediência gera bênção. Isso que eu quero já asseverar aqui: a obediência gera bênção. Ele estava num estado, numa realidade de escassez, de decepção, de economia abalada, como nós estamos vivendo hoje, de economia abalada. Não pegou nada, se não pegou, não vendeu, se não vendeu, não teve lucro, se não teve lucro, não tinha como bancar as coisas que ele precisava bancar. Mas o Senhor, dentro daquela realidade, chega para os seus, mas principalmente a Pedro, que vocês vão ver aqui na palavra, principalmente a Pedro, porque ele já era precursor daquele que seria, que caminhando com Cristo diria assim, e Cristo já sabia isso na eternidade, que caminhando com Cristo diria assim: eu sei quem tu és. Uns dizem que tu és Elias, mas eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus já havia marcado Pedro dentro deste encontro, já dentro dessa separação, já estava no coração de Cristo marcar Pedro. Você vai ver que quando ele falou em determinado momento aqui, ele falou para Pedro, ele falou para Simão, porque Simão era aquele que absolvia as coisas com a rapidez maior, né? Eu creio que ele era uma pessoa bem mais emotiva. Simão era emotivo, mas ele também tinha a capacidade de reter aquilo que o mestre falava, tanto reteve como caminhou sobre ele. Ele disse: sobre a tua palavra não pegamos nada, por isso que nós estamos lavando as redes. Nós não pegamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra, o Senhor falou, então eu vou, e sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, e eu vou obter vitória através dessa obediência que eu estou tendo diante do Senhor. Então, queridos, esse texto que para nós é muito conhecido, ele traz muitos ensinamentos para nós nesta noite, traz muitos ensinamentos para nós. Ele lançou a rede, já que lançou a rede no versículo 6, e pegaram uma grande quantidade de peixe. Olha aqui, pegue isso aqui. Pegaram uma grande quantidade de peixe, que as redes começaram a romper. Olha a diferença do que Deus está tentando nos revelar. A cultura dos homens, a ótica dos homens, a realidade do reino dos homens na beirinha, no raso, sem relacionamento, sem profundidade. A realidade dos homens na beira, onde não se consegue pegar nem piaba na beira, porque muitas pessoas estão vivendo assim, na ribeirinha, na ondinha da beira, esperando encontrar com Deus no profundo, quando isso não vai acontecer, porque para encontrar com Cristo, para ver a manifestação da glória dele, para ver a manifestação da cultura do reino dele, é preciso estar em águas profundas. Eles viram a grande quantidade de peixes que nem imaginavam que poderia ter ali. Aí sabe o que é que aconteceu? Que eu estaria esquecendo de falar aqui para os irmãos. Quando o Senhor chegou para aqueles homens, e principalmente para Pedro, e disse: saia daí dessa beira, tome a rede de novo, pare de lavar as redes, saia da beira, pegue o barco, porque eu já conversei com os peixinhos. Pegue o barco e lance a rede, porque eu já conversei com os peixes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O seu papel vai ser lançar as redes, e o meu papel, eu falo isso aqui de forma revelada para a sua vida. O meu papel, o seu papel é lançar as redes, e o meu papel é conversar com os peixes para entrar na sua rede. O meu papel é conversar com os peixes para encher a sua rede, de tal forma que você não vai conseguir trazer para o barco. Se você tiver obediência a mim, lance, pare de lavar a rede. Deus está falando comigo e com você.
pare de lavar as redes, que ainda não é hora de lavar as redes, é hora de você voltar para águas profundas, se afastar da beira e atender aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Ele pode lançar as redes, porque ele já conversou com os peixinhos, ele já conversou com os peixes, e os peixes vão entrar na sua rede. Pode lançar a rede, eu estou falando profeticamente, porque Deus já conversou com a solução que você precisa, com a cura que você precisa para a família, com o resgate que você precisa para aqueles que são seus, ou até para você, com a restauração financeira sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o seu ministério, sobre o meu ministério. Vamos lançar as redes, porque o Senhor já conversou com os peixinhos, e os peixinhos ele vai entrar na nossa rede, obedecendo aquele que chama todas as coisas pelo nome. E as redes começaram a romper de uma forma, quando eles obedeceram e viveram a transição da impossibilidade, da derrota para o milagre, da derrota do reino dos homens para o reino de Deus, da beira para a profundidade. Eles começaram a perceber que havia muito mais coisas ali do que eles podiam imaginar, e muitos de nós precisamos dilatar a nossa visão espiritual para entender que a única atitude que nós precisamos é sair da beira, é sair da companhia de pessoas que não estão nos levando para lugar nenhum, é sair de locais onde a gente não está conseguindo pescar nada, porque não há peixe na beira, não tem nem piada na beira. E o Senhor está dizendo para mim e para você: pare de lavar as redes, servo meu, serva minha, e venha para a profundidade, que eu tenho um negócio aqui para te revelar. Eu vou revelar para você a cultura do meu reino, não é a cultura do reino dos homens. Eu vou mostrar para você como funciona o meu reino quando alguém me obedece. Então tire sua rede do reino dos homens, louvado seja Deus, vá pegando isso aí, tire sua rede do reino dos homens, da ótica dos homens, da perspectiva dos homens, e traga a sua rede para o reino, o meu reino, para a minha ótica, para a ótica do meu reino, para a perspectiva do meu reino, que eu vou te mostrar o que acontece quando alguém quer descobrir o que está por trás do meu reino e da dinâmica do meu reino. E as redes romperam. O Senhor já tinha conversado com os peixinhos antes dele lançarem a rede, porque o que Cristo queria era revelar para eles a grandeza, o que Cristo queria era revelar para eles o mistério daquilo que eles seriam posteriormente, depois que vivesse aquele milagre. Não, quando Deus quer restaurar a nossa vida de maneira material, quando Deus quer restaurar nossas áreas materiais, Ele quer que aquela restauração se manifeste em uma contemplação da glória que Ele vai revelar em nós no reino espiritual. Quando Deus te tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, foi para que você fosse luz, foi para que através de você outras pessoas conseguissem ser alcançadas por saber do milagre que Deus fez na sua vida. Olha, ali vai a mulher que o Senhor mandou ela lançar a rede, e ela lançou a rede e não teve nem como levar para o barco, precisou de ajuda. Eu profetizo sobre a sua vida que quando você obedecer aquilo que o Senhor Jesus mandou você fazer, você vai puxar a rede e vai precisar de pessoas para ajudar você a trazer o resultado da sua pescaria para o barco. Pegue isso na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Quando você agir de obediência, como Simão obedeceu, mesmo com medo, que depois ele ficou com medo, mas ele obedeceu. Ele disse: olha, eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes, porque eu sei quem tu és. O Senhor tem feito milagres em tudo quanto é lugar que o Senhor vai. A bênção foi tanta, pega isso aí, a bênção foi tanta que eles tiveram que chamar os colegas, todos. Eu imagino que a Bíblia não fala explicitamente, mas eu imagino que todos aqueles que estavam na beira foram ajudar a pescaria. Todos aqueles que estiverem ao seu redor, quando você obedecer à vontade e à palavra do Senhor, vão ver e vão vir ainda ajudar a carregar a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida, porque obediência gera bênção. E quando você agir de obediência e encontrar as águas profundas, abandonando a beira, abandonando águas rasas, abandonando a companhia da murmuração, abandonando a companhia do pessimismo, abandonando a companhia do desgaste, abandonando a companhia daquela frustração excessiva de uma noite inteira sem pegar nada, de uma vida inteira sofrendo. E Deus está dizendo assim: sai daí, pega a sua rede, vem fazer a pescaria, que eu já providenciei os peixes, eu já conversei com os peixinhos.
teve que vir outros barcos, as redes começaram a romper. Pega isso, vê isso no reino espiritual na sua vida. As redes começaram a romper, teve que vir outro barco para poder abrigar o resultado daquela pesca, e a Bíblia ainda fala que os barcos começaram a afundar do peso do resultado da glória de Deus manifesta através daquele milagre e daquilo que Jesus queria ministrar ao coração daqueles que ele iria chamar como seus discípulos. O que Jesus queria mostrar era dizer: eu vou te mostrar a grandeza do meu reino na questão material, você vai entender o que você vai fazer na questão espiritual quando você obedecer a minha palavra e pregar aquilo que eu te mando. Eu avancei um pouquinho, mas para você entender que o projeto daqui já tinha olho lá na frente, a ponto de começarem a afundar. Olha o que eu vou lhe dizer, queridos: o volume da graça, pegue isso aí, o volume que a graça vai liberar quando você mover sem obediência, você não vai ter como armazenar sozinho, você vai precisar de auxílio para armazenar aquilo que Deus vai liberar quando você decidir obedecer. O volume que Deus vai derramar sobre a sua vida de glória, de unção, de resposta, de provisão, de prosperidade. Eu não vou falar só de coisas materiais, eu estou falando de tudo. É uma vida plena, é uma vida abundante quando a gente obedece a Deus. O volume, quando você obedecer a Deus, o volume da graça que será liberado sobre a sua vida vai precisar de pessoas para ajudar a colocar para dentro da sua casa, para dentro do seu barco, para dentro da sua vida, porque vai sobejar para aqueles que estiverem ao redor, quando você decidir obedecer e declarar que você crê que a palavra do Senhor é suficiente para lhe dar a pesca que você precisa. Recolha as redes, não lave as redes, põe a rede no barco e vá para as águas profundas. Pedro ficou assustado, com medo. Afasta-te de mim, Senhor. A primeira instância de Pedro, ele queria se afastar do Senhor, não sabendo Pedro, não sabia Pedro que o que o mestre queria era justamente se aproximar dele. Desculpe, ele tinha planos para ele, ele já tinha atraído a atenção de Pedro há muito tempo. O que o Senhor queria através daquele milagre era atrair a atenção de todos aqueles que estavam ao redor, mas principalmente de Pedro, que seria uma das bases da igreja e que faria parte do time de excelência dele. Deus, Cristo, e Deus em Cristo não dá ponto sem nó. Tudo que o Senhor faz, ele tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito, inclusive aquilo que te desafia também tem um propósito. Aquilo que está ali desafiando na noite anterior é o que vai fazer você encontrar com Cristo na manhã seguinte na praia. É assim que funciona. Porque talvez se você tivesse tido uma boa pescaria, você iria para casa, estaria dormindo, descansando no nosso conformismo, no nosso paradeiro, mas o Senhor permitiu aquela escassez na noite anterior para poder liberar a abundância dele em relacionamento e em revelação do seu caráter, da sua provisão, do caráter do seu reino, para aqueles que fossem atraídos pela sua graça e que prestassem atenção à sua luz. Aí a pergunta é: o Senhor ainda consegue atrair a nossa atenção? O Senhor ainda consegue nos surpreender? Porque às vezes a gente, não, já vi tudo no reino. Deus precisa continuar nos surpreendendo. Deus precisa continuar nos surpreendendo. A coisa não pode ser comum, não pode se tornar comum. A provisão de Deus, os milagres, o resgate dele, a cura não pode se tornar comum. Ele precisa nos surpreender quando Deus perceber que nós estamos nos acomodando, nos tornando comuns, ficando muito na beira, lavando as redezinhas. Ele vem de lá e diz: pare de lavar a rede e vá para águas profundas, que eu tenho um negócio para te mostrar, um negócio que não é comum para você, que você ainda não viu. Você é pescador, sabe pescar, gosta de pescar, pesca muito peixe, mas você ainda não pescou o volume que eu vou permitir que você pesque para revelar a minha graça sobre a sua vida, não só em prosperidade financeira, mas em prosperidade espiritual, daquilo que você seria, o prenúncio daquilo que você seria. E aí o Senhor chega para os companheiros e disse assim, ó, os companheiros ficaram maravilhados com a pesca, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram sócios. Jesus revela a Simão, é aqui que eu quero que você entenda. Tinha muita gente ao redor, inclusive alguns que foram chamados como discípulos depois, mas Jesus revela a Simão
Não tenhas medo. A partir deste momento, versículo 10, tu serás um pescador de vidas humanas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus usou uma pesca extraordinária para mostrar quem Pedro seria no reino de Deus, quando ele decidisse largar tudo e seguir o Senhor. Então tem coisas que Deus vai revelar para mim, pastor Eli, tem coisas que ele vai revelar para a igreja, mas tem coisas que ele só vai revelar para você, tem coisas que ele só vai revelar para mim. Aquilo era para Pedro. Pedro, eu vou te fazer pescadores de homens. Os outros ouviram, mas a palavra entrou igual uma flecha em Pedro. Entrou nos outros também, mas Pedro estava marcado. Tanto é que o Senhor revelou a Simão, está aqui escrito, versículo 10. Não temas. Não precisa você ter medo, porque o que você viu aqui agora ainda não é nem um pingo do que você vai ver acontecer no reino dos homens. O que você viu nessa pescaria, Pedro, ainda não é nem um pingo do que você vai ver acontecer no reino material, no reino físico. Eu te mostrei no reino físico algo que vai acontecer no reino espiritual. E você será um dos precursores. A sua vida será instrumento de salvação, de resgate. A sua vida será apoio para retirar as redes. A sua vida será o barco onde muitas pessoas irão subir para encontrar com o Senhor nas águas profundas, não na beira. Eles arrastaram os barcos para a praia. Depois que o Senhor falou aquilo ali de uma maneira tão gloriosa, eles arrastaram os barcos para a praia. A voz do Senhor era tremenda. E eles foram atraídos de uma maneira pelo Senhor, que eles largaram tudo. Versículo 11, Lucas 5:11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, depois que tiraram toda aquela grandiosidade que tinham vivido, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Cristo. E aqui eu vou asseverar algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração através dessa palavra. Não lave as redes, ainda não é hora de você lavar as redes, seja lá o que essa rede signifique na sua vida. Não é hora de você parar, não é hora de você deixar de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, ou aquilo que Ele colocou no seu coração para que você faça. Então saia do conformismo, em nome do Senhor Jesus eu declaro sobre a sua vida, dentro deste contexto dessa palavra hoje, saia do conformismo, saia da decepção, se afaste da multidão, querido, dos murmuradores, se afaste daqueles que vão arruinar sua fé, se afaste deles, saia da beira, porque eles sempre estão na beira, porque na profundidade ninguém gosta de ir. Então afaste-se, vá para a profundidade, que é o lugar menos concorrido, vá para o lugar onde a concorrência é menor. Afaste-se daqueles que distraem a sua visão de quem Deus é e de quem você é em Deus. Se Pedro continuasse ali na beira, ele não só iria perder a perspectiva de quem ele era como pescador naquela lamúria, se entregasse àquela lamúria, como também ia perder a perspectiva de quem Cristo era diante daquilo que ele queria revelar para Pedro. Por isso que o Senhor diz: saia daí, saia desse conformismo, saia da beira, saia do conformismo, saia da frustração, saia da decepção, sacuda a sua poeira, afaste-se dessa multidão murmuradora, afaste dessa multidão que não tem nada a ver com você, afaste deste lugar que não tem nada a ver com você, afaste desse programa que não tem nada a ver com você, saia da beira, pegue sua rede de novo e venha comigo, que eu vou te levar para águas profundas e vou te mostrar como é que funciona o meu reino quando a obediência é acionada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Afaste-se da tenda da murmuração, do pessimismo. Afaste-se, irmão, afaste-se. Dê uma distância confortável. 3 quilômetros de distância é pouco daqueles que só vivem a reclamar, que não sabem agradecer, que não sabem dizer: Senhor, muito obrigado. Afaste-se, a não ser que seja para levar remédio. Se não for para levar remédio, afaste-se, porque esse negócio pega, essa coisa pega. Afaste-se daqueles que vivem competindo, quem tem um problema maior. Eu falei sobre isso na igreja, nosso pastor Almir. Já viu quando você está falando: olha, tive um problema assim de saúde, está conversando com aquele pessimista, aquele murmurador, aquele pessoal da beirinha das águas rasas. Você começa a falar com ele e diz: eu passei um dia com dor de cabeça. Ele: você precisava ver a minha dor de cabeça. Você está achando que sua dor de cabeça foi grande? Você precisa ver a minha. Está achando que sua tragédia foi grande? Precisa ver a minha. Afaste-se dos murmuradores, querido. Afaste-se da beira.
Afaste da ótica dos homens, afaste daqueles que vão ficar dizendo: ih, Pedro, a economia agora foi lá para baixo, agora você não pescou ar, não pescou nada, não vai ter provisão, não sei como é que vai ser agora a temporada. E o Senhor disse assim: calma aí, Pedro, não ouve os homens não, ouve o que eu estou dizendo, pega a sua rede, pare de lavar a rede, pega a sua rede, pegue seu barco, afaste da beira e venha para as águas profundas e lance as redes. E aí Pedro obedientemente disse: eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele lança a rede em obediência e o Senhor conversa com os peixes. Eu profetizo aqui, essa foi a revelação que o Espírito colocou em meu coração. O Senhor conversando com os peixes, dizendo: vai para a rede dele, que ele é obediente, vai para a rede dela, que ela é obediente, vai para a casa dela, vai para o ministério dela, vai para a situação dela, que ela é obediente. A coisa vai piorar. Aquele pessoal, sabe aquele pessoal que diz: a coisa vai piorar, está vendo a economia como está, meu irmão? A coisa vai piorar nessa pandemia. Um colapso de ontem à noite foi terrível. Então a maioria conversa assim, aquele colapso, aquele terrorismo de ontem à noite. E o Senhor está chegando e diz para mim, para você, para Pedro e para todos aqueles que quiserem ouvir a sua voz, e diz assim: Pedro, para de murmurar da noite anterior, para de comentar da noite anterior, para de lavar essas redes e vem que eu vou te mostrar algo novo. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu já conversei, os cardumes já estão lá embaixo, só esperando você lançar a rede debaixo da minha palavra e dentro da minha obediência. Não existe colapso no meu reino. O Senhor estava querendo dizer para ele: livre-se, querido. Um conselho que eu lhe dou dentro desse contexto que lemos: livre-se do excesso de notícias ruins, das manipulações da mídia. Não dependa da terra não, querido, porque quem depende da terra só vai ter o que a terra tem para dar para ele. Se Pedro dependesse da terra, ele não teria absolutamente nada. Ele decidiu depender de Cristo, ele decidiu depender do céu, ele decidiu dizer: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Não dependa da terra, porque se você depender da terra, você só vai ter o que ela tem para te dar. Dependa do céu, sua fonte é o céu. Quem vai mandar o cardume de peixe é o céu. Quem vai mandar a provisão é o céu. Quem vai restaurar a sua vida, a sua família é o céu. Então sai daí da beira, que na beira você não acha nem piaba. Nem piaba você não acha na beira. Pega o barco, vai para águas profundas. Olha o que Deus está dizendo. Pegue o barco, vá para águas profundas através dessa palavra. Mude essa vizinhança. Quando eu digo vizinhança, são aquelas pessoas que estão sempre ao nosso redor, tentando tirar a nossa fé, arruinar a nossa fé. Mude a atmosfera, que você mudará seu resultado, Pedro. Pedro, sai daí, pega as redes de novo, para de lavar. Vou falar isso até o final da live. Pega a rede de novo, para de lavar. Muda a sua atmosfera, muda a sua perspectiva, que eu vou mudar seu resultado. A hora que você mudar sua perspectiva, eu vou mudar seu resultado. Quando você tirar os olhos daí e da noite que você passou e começar a colocar os olhos na rede que você tem na mão, que é o que você sabe fazer, e naquilo que eu prometi a você que ia acontecer, então vá e lance a rede, porque eu vou fazer acontecer o milagre na sua vida. Obediência gera bênção. Repeti isso 3 vezes. Não despreze o valor de uma instrução. Às vezes você recebe uma instrução. Cristo deu uma instrução para Pedro: Pedro, eu estou te dando uma instrução, saia daí, pega a rede, saia daí, vá para a água profunda. Isso é uma instrução. Não despreze o valor de uma instrução, que Deus muitas vezes coloca pessoas, situações, a palavra, um programa, uma mensagem para poder trazer uma instrução para você, como esta live está trazendo uma instrução para você, para que você saia da situação que você está e vá para a situação que Cristo quer que você esteja, quando você decidir dar passos de obediência, quando você decidir dar remadas de obediência, já que estamos falando do mar. Sai daí, não tem nem piaba. Quanto mais grandes peixes ou peixes dignos, tem lugar que não adianta você lançar a rede, não tem nem piaba, querido, nem que dirá grandes peixes. E é uma coisa aqui que eu tenho dito, postei esses dias, ministrei lá na igreja do nosso amigo pastor: Deus te livre daquelas pessoas que estão nadando no rasinho, dizendo que está se afogando na Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do oceano no planeta, chama-se Fossa das Marianas. E tem pessoas que acham que está lá nadando no raso e achando que está nadando na Fossa das Marianas. As
pessoas para aquela diversão na praia, quando o Senhor está querendo dizer assim: eu não quero diversão na praia, não quero que você se depare com as ondas, eu quero que você esteja submerso, eu quero que você venha para águas profundas comigo, que eu vou revelar o que eu tenho para a sua vida. Detalhe, muitos deles vão tentar te convencer do que há para ver, de que ainda há coisa para ver na beira. Tem coisa para ver aqui, não tem nada para ver aí. Essa situação é miopia espiritual que muita gente está sofrendo hoje. E Deus está te tirando, Deus está lhe livrando dessas companhias míopes espirituais, que acham que enxergam muita coisa, mas na realidade não está obedecendo a palavra, não está seguindo aquilo que o Senhor mandou. É só fazer, faça o simples. Me permita ministrar para você dentro do texto que lemos. Faça o simples de Pedro era jogar a rede. Faça o simples, que Deus faz o extraordinário. Faça o simples, seja na sua vida material, seja na sua vida de abundância financeira, do que for, familiar, mas principalmente mude a perspectiva dos homens para a perspectiva do reino de Deus. Os homens sempre estão querendo dar algum diagnóstico de coisa que ele nem sabe, que ele não tem a mínima noção, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então está em comunhão com Ele em águas profundas, está em relacionamento com Ele em águas profundas, em nosso barco, tem Ele em nosso barco em águas profundas, faz toda a diferença. Lance a rede, o Senhor falou, eu orientei para que os peixes fossem para a sua rede. Eles ouvirão a minha voz. Tudo aquilo que estiver para chegar na sua vida, seja de cunho espiritual ou de cunho material, tudo aquilo que estiver para chegar na sua vida, quando você obedecer, vai ser como os peixes. Eles vão ouvir a voz do Senhor e vão obedecer e virão até você. Eles virão até a rede quando você lançar a rede em obediência. A obediência é a chave, a obediência é a senha com Deus. Quer saber qual é a senha com Deus? É a obediência. Quando você obedece, aquilo é imputado a você com justiça. Foi como aconteceu com Abraão. Então o Senhor está dizendo: venha para a profundidade, deixa eu lhe mostrar o seu potencial em mim. Foi isso que Cristo falou para Pedro. Foi isso que Cristo falou para Pedro de forma espiritual. Pedro, saia daí da beira, pega a rede de novo e venha cá para a profundidade, que eu vou mostrar para você o seu potencial. Pegue isso, o seu potencial em mim, porque o seu potencial da noite anterior não era comigo. O seu potencial da decepção que você teve não era comigo. Agora pegue as redes, pegue o barco e se afaste daí, que eu vou mostrar o seu potencial. Pegue isso em nome de Jesus, eu profetizo. Quando você está em mim, obedecendo a mim, eu vou te mostrar o que você é capaz de fazer. E foi isso que o Senhor mostrou para Pedro. Quando ele obedeceu, ele viu tanto peixe e disse assim: nunca fiz uma pescaria dessa na minha vida, nem nunca faria, porque aquele que conversa com os peixes está do lado dele, aqueles que conversam com os peixes estavam do lado, providenciando, sendo fonte de provisão. Aí o Senhor disse: deixa eu te mostrar o teu potencial. Até agora você foi pescar sem a minha companhia, mas agora você vai pescar com a minha companhia. Eu vou mostrar a diferença do que é pescar sem a minha companhia e com a minha companhia. Você vai ver que a abundância é totalmente diferente. Deus está falando para mim e para você. Não lance as redes sem a companhia do Senhor Jesus. Não lance a rede em águas rasas. Não lance a rede sem que seja sob a palavra dele. Lance a rede sob a palavra. Faça o simples e deixe ele fazer extraordinário, porque a cultura do reino de Deus é a cultura de excelência. Foi o que Deus mostrou, Cristo mostrou para Pedro. Ele disse: eu vou te mostrar a excelência do meu reino. Sai daí, para aí de chorar, chega, dá um basta aí nessa murmuração, dá um basta, começa a adorar, começa a bendizer o meu nome aí. Mais ou menos era isso que o Senhor estava querendo dizer para Pedro. Começa a bendizer o meu nome, porque você adora antes de ver o milagre. É assim que funciona. E você só vê o milagre porque você adora. No reino de Deus é assim. No reino de Deus é crer para ver. É ao contrário do reino dos homens, que é ver para crer. No reino de Deus é crer para ver. Aí o Senhor, acho que mais ou menos, traduzindo para os nossos dias, ele diria assim: Pedro, pare de murmurar, pare de chorar, pare de ficar conversando aí com esses murmuradores. Ficou um dizendo que está pior do que o outro. Para com isso, sai dessa companhia aí e vem que eu vou te mostrar uma cultura de excelência aqui, ó. Sai da beira que eu vou te mostrar a cultura de excelência. Cá nas águas profundas eu vou te mostrar como você pode ser excelente em mim.
sob a minha palavra. Era mais ou menos assim, Adão conversava com os animais e o Senhor disse para ele, eu converso com os peixes, eu converso com quem eu quiser, porque eu chamei todas as coisas, eu sou a vida, aleluia, louvado e agradecido seja o teu nome. A única pessoa que pode interromper o milagre de Deus na sua vida, na minha vida, querido, sou eu mesmo. Eu sou a arma mais letal que o inimigo pode usar para me confrontar, sou eu mesmo. É só estar fora da posição de Deus, é só estar na beira, que o inimigo, sinceramente, simplesmente consegue me confrontar comigo mesmo. A maior arma que o inimigo pode usar para te confrontar é você mesmo, quando você está fora da posição de Deus. Mas quando você obedece a instrução do Senhor e vai para a posição que Ele designou que você deveria estar, você começa a ver assim, não tem afronta, não tem levante, o inimigo nem te vê porque você está escondido nele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo nem te encontra porque você está escondido nele, você é achado nele, como Paulo diz. Quando você obedece, é isso que faz. Agora não saia da sua em Deus, a menos que seja o Senhor que lhe dê a instrução. Saia daí da beira e vá para águas profundas. Cada um dará o fruto do que tem dentro de si. Ministrei sobre isso. Cristo mudou pega isso aí. Estou falando de coisas espirituais. Cristo mudou a informação genética espiritual de Pedro. Naquele dia, Pedro estava com uma informação espiritual de derrotismo, de impossibilidade, de desolação, de decepção, de tanto sentimento desagradável. O Senhor foi lá e disse assim, Pedro, pega a rede, vou mudar a sua informação espiritual, eu vou mudar a sua informação genética espiritual. Quando você se afastar da beira, eu vou mudar a sua genética espiritual. Você não vai ter mais decepção, você não vai ter mais pessimismo, você vai enxergar aquilo que eu coloquei para você enxergar, você vai pegar aquilo que eu coloquei para você pegar, você vai pescar os peixes que eu conversei para você pescar. Deus vai colocar até pessoas no seu caminho para que você seja fonte de salvação para elas, como Pedro se tornou depois. Quando Deus nos restaura, é porque Ele quer completar uma obra grande na nossa vida. Agora você vai dar o fruto que você tem dentro de si. Na noite anterior, Pedro não tinha nada dentro dele a não ser decepção e derrota. Mas na manhã seguinte ele encontrou com o mestre semeou nele, recheou Pedro da informação genética do reino, e Pedro agora já estava com outra informação. Cada semente, pegue isso que eu estou dizendo, isso é importante e profundo no reino de Deus, esse princípio. Cada semente tem a sua própria informação. A semente de mamão vai dar mamão, a semente de laranja vai dar laranja, a semente de pinha vai dar pinha. Se você é uma laranjeira, você vai dar laranja. Se você é um pé de pinha, você vai dar pinha. Se você é um pé de manga, é uma mangueira, você vai dar mangueira. Se você é de Deus, você vai fluir das coisas de Deus. Se você tem milagre, você vai fluir milagre. Se você viu a multiplicação e a graça de Deus, você vai compartilhar isso. Você vai dar a semente que você tem dentro de você, que o Senhor vai semear em você, como semeou em Pedro, como você andar em obediência. A obediência é a chave. Como eu queria que outras pessoas pudessem ter acompanhado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Livre-se da escravidão da dignidade. Pare de lamentar e venha para as águas profundas. Livre-se dessa escravidão de conserte, levante, sacuda a poeira, busque a face do Senhor, venha para as águas profundas, sai daí da beira, sai daí da reclamação, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a busca pessoal, vai para a adoração, vai para a renúncia das coisas. Funciona. E quando a gente renuncia o mundano, Deus nos dá o sacro. Quando a gente renuncia o mundano, Deus nos dá o santo. Quando a gente renuncia às coisas dos homens, a perspectiva, o estado dos homens, a atmosfera dos homens, quando a gente renuncia à atmosfera dos homens, Deus nos faz ver a atmosfera dele aqui. Por isso que ele diz, que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Isso aqui é para você sentir paz no seu coração. Deus não precisa do que você perdeu
para realizar o milagre da sua vida. Ele vai usar o que te restou. Deus não precisa de nada que você perdeu para realizar o milagre na sua vida, seja de cura, seja financeiro, seja familiar, seja ministerial. Deus não precisa de nada que você perdeu para realizar o milagre da sua vida. Ele vai usar o que te sobrou. No caso de Pedro, pegue a rede. O que te sobrou foi o quê? A rede sendo lavada. Então traga a rede. Então o que é que você tem na mão? Deus vai usar o que te sobrou. Quem foram os relacionamentos que ficaram depois de tantos desafios? Deus vai usar esses relacionamentos que sobrou. Deus não precisa do que você perdeu. Ele só precisa do que te sobrou para fazer o milagre. Pegue isso em nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor está ali perguntando a mim e a você: onde é que estão as redes? Cadê as redes? Pare de lavar as redes. Eu quero ver as redes. Eu quero ver as redes dentro do barco. Sai da lamúria e pega a rede e põe dentro do barco. Ele não vai precisar de nada que você perdeu para realizar um milagre na sua vida. Deus não precisou de nada que Pedro perdesse para realizar um milagre na vida dele. Deus não precisou de nada que Pedro perdeu. Deus não queria saber de nada que Pedro tinha deixado para lá na noite anterior. Deus não queria saber de nada. Deus nem perguntou como é que foi a noite. Quantas vezes lançou a ele, não perguntou, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em estabelecer o reino dele através da obediência nele. Então, quando Cristo reinar em mim e você, em obediência nas águas profundas, longe daquilo que nos distancia daquilo que é de Deus, a gente viverá um milagre extraordinário, que muitos ao nosso redor terão que vir nos ajudar a colocar as bênçãos, a contar as bênçãos, a colocar para o barco aquilo que Deus vai derramar na nossa vida. Quando você está na rota de Cristo, tudo que te acontecer vai contribuir para o seu bem. Pesca ruim é para poder encontrar ele no outro dia pela manhã. Situação ruim é para você buscar ele mais na profundidade. Situação que desafia é para você ter um estreitamento de relacionamento com ele. Deus não faz nada por acaso. Nós já estamos basicamente terminando. Santificação é construção diária. Então, querido, aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para completar. Cristo começou uma obra ali na vida de Pedro, ele seguiu a Cristo, e todos aqueles que estavam com ele seguiram a Cristo, e Deus aperfeiçoou, foi aperfeiçoando a obra dele na vida de Pedro, foi aperfeiçoando. Então, mas ainda sinto determinadas coisas. Deus está aperfeiçoando a obra dele ainda em sua vida. Ele está aperfeiçoando, ele está tirando você da ótica do mundo, ele está tirando você da ótica do reino dos homens, ele está tirando você da ótica das impossibilidades, está levando você para a ótica das possibilidades do reino de Deus em obediência. Eu profetizo sobre a sua vida que assim como Cristo fez com Pedro, ele vai semear em você aquilo que você vai gerar depois. Entenda isso, eu vou repetir. Ele vai semear em você aquilo que você vai gerar depois. Ele vai colocar em você o que você ainda não tem, para que você possa manifestar e trazer vida para você mesmo, para a sua família, para a sua comunidade, para aqueles que estão ao seu redor. Então a pergunta é: o que você está fazendo com o que você recebeu do Mestre? A gente precisa. Ele recheou, eu vou usar essa linguagem, ele recheou Pedro, e ele está recheando a mim e você nessa noite, colocando tudo que a gente precisa ter, colocando tudo no nosso barco, que é esse nosso corpo espiritual, colocando tudo dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, restaurando a nossa perspectiva, nos mostrando a grandeza do reino dele, e dizendo assim: Deus vai usar coisas desafiadoras para rechear você. Algumas coisas que nos desafiam é para nos rechear. Eu estou dizendo: vem cá que eu quero colocar algo novo em você, eu quero colocar uma instrução nova em você, eu quero colocar uma perspectiva nova em você, eu quero que você veja algo novo. Saia daí da beira, Pedro, pegue a rede, venha cá para a profundidade, que você vai se assustar com a quantidade de peixes que você vai apanhar. Você vai contemplar a cultura do meu reino. E eu finalizo aqui dizendo que aqueles que foram seguidos, porque Jesus seguiu aqueles homens, seguidos, eles foram atraídos por Jesus Cristo, pela cultura do reino de Deus, eles se tornaram seguidores de Cristo. Eles primeiro foram
atraídos pelo Senhor Jesus, mas depois se tornaram seguidores, porque não tinha como se tornar seguidor depois de ver tanta glória, depois de ver tanta manifestação, tanta cultura do reino de Deus. A quem você tem seguido? Se o nosso orgulho está intacto ainda, queridos, se nosso orgulho está intacto ainda, não é a Cristo que nós estamos seguindo, porque quando a gente segue a Cristo, a gente aniquila o nosso orgulho só para ver a glória dele na nossa vida. Eu quero que você receba essa palavra da parte do Senhor Jesus nesta noite sobre a sua vida, a nossa irmã Creuza que está aí conosco. E eu quero deixar aqui, finalizando essa live, irmã Creuza e os demais que passarem aí, este louvor em nome do Senhor Jesus, que tem tudo a ver com essa mensagem. Então saia das águas rasas, pegue sua rede de volta, leve o barco para as águas profundas e lance a rede. Faça o simples, porque você fazendo o simples, Deus fará o extraordinário. É isso que vai acontecer em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir este louvor. É até o mesmo louvor de fundo, mas aqui vai agora cantado. Ele é muito profundo, lindo também esse louvor, mas fala ao nosso coração. Beber um pouco d'água. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Cante onde você estiver. Se forças desanimar. Assim estava Pedro. Assim estava Pedro. Já lavando as redes. Aí vem Jesus e muda história. Aí vem Jesus e muda tudo. Aleluia. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo já veio e colocou diante do Senhor as nossas lágrimas. E volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou a rede? Quem você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Sai da beirinha. Em nome do Senhor Jesus, sai do lugar que está te limitando, em nome de Jesus. Este hino caiu como uma luva para nós dentro dessa ministração. Aleluia. Cante. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo todas as suas lambadoras no ministério. Não deixe o chamado que Deus trouxe para a sua vida. Não abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais. Lance a rede sobre a palavra do Senhor, porque Ele vai enviar os peixes, em nome de Jesus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Creia nisso, creia nessa palavra profética cantada nessa noite, confirmando a mensagem que foi pregada nessa noite. Deus abençoe a nossa irmã Creuza, a sua família, minha querida, o seu ministério, os seus projetos e os seus ideais, em nome do Senhor Jesus, com toda sorte de bênçãos espirituais. A abundância do reino de Deus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, sobre a sua família, não só da irmã, mas de todos aqueles que estiverem ao alcance dessa live, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Vai mudar o cenário todo.
todo o cenário muda quando Cristo passa. Aonde Ele passa, Ele muda o cenário. Há tempo para tudo. Quem mandou redimir? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou andar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Essa música caiu igual a luva nessa ministração, né? Eu quero orar por você, pela nossa irmã Creuza, pelos demais que já passaram aqui, encerrando esta live em nome de Jesus. Pai, graças te damos por tudo que foi feito aqui nesta noite, na direção do Teu Espírito Santo. A Tua palavra foi ministrada. A Tua palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então que nesta noite, meu Senhor, a Tua palavra possa encontrar todos esses que passaram por esta live, em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Aqueles que vão assistir depois, ó Senhor, a Tua serva que nos acompanhou até o final, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, dê graça ao Teu povo para que nós possamos compreender que precisamos nos afastar daquilo que é muito raso, daquilo que não vem de Ti, daquilo que não inspira o Senhor, daquilo que não é inspiração do Teu reino. Então ajude-nos a nos afastar, ó Deus, das águas rasas, ajude-nos a nos afastar das águas rasas, Senhor. Ajude-nos a nos afastar das águas que nos impedem de viver a profundidade que nós temos diante do Senhor, das águas ribeirinhas que nos enganam, que enganam a nossa fé, daqueles, ó Deus, que estão recheados de religiosidade, nadando em águas rasas, esquecendo de buscar a profundidade do Teu reino. Afaste-nos dessas pessoas, afaste-nos desses ambientes e dai-nos a graça de poder meditar, entender, guardar e praticar a Tua palavra para vivermos a provisão, vivermos o milagre, vivermos o resgate, vivermos a restauração que o Senhor fez na vida de Pedro, de uma noite de decepção, de desolação. O Senhor transformou a sua manhã em uma manhã de glória, em uma manhã de conquista, de vitória, em uma manhã de relacionamento e manifestação do Teu reino e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da pessoa que Tu és e do projeto que Tu tinhas sobre a vida daquele homem, que era transformá-lo em ganhador de alma, precursor da igreja de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos por Tua graça, para que continuemos, ó Deus, olhando firmemente para Ti, vivendo aquilo que o Senhor quer que vivamos, vivendo a Tua instrução, a Tua orientação, para que possamos viver uma vida extraordinária, uma vida abundante da unção, da glória, do poder, da autoridade, para ganhar almas, para pregar o Teu Evangelho, para viver uma vida livre das afrontas do nosso inimigo. Eu profetizo sobre estas vidas que passaram por aqui, sobre todas essas pessoas que estão ao alcance da nossa voz, que serão alcançadas por esta live. Eu profetizo sobre todas as vidas que estão ao nosso redor nesta rua, sobre todas as vidas que compõem o nosso ministério. Abençoa-nos, ó Deus, por Tua graça, nos dando a visão de quem Tu és, daquilo que o Senhor quer revelar em nossa vida. Abençoa os nossos líderes, o bispo Daniel de Oliveira, o missionário Francisco Neto, o missionário Vicente de Mello, e todos os outros pastores, homens e mulheres de Deus que compõem o corpo da Igreja Casa da Bênção. Ó Deus, aqui na Bahia, em nome do Senhor Jesus, e no Brasil de modo geral, em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, continua abençoando a nossa vida, que a nossa vida seja um instrumento de vida para outros que nos ouvem, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Creuza, continue te abençoando, minha amada, sempre está aí nos acompanhando, que essa semana que ainda está por dar sequência, seja uma semana de vitória, de boas notícias, de portas abertas, uma semana de cura, de restauração espiritual, e a irmã possa viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. É só fazer o básico, que é obedecer a palavra de Deus, que o extraordinário Ele faz na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz em Cristo Jesus. Todo o povo de Deus diz amém e graças a Deus. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.